população que vai ficar na Gamboa, na Saúde, no Morro da Providência, para aquela que vem para o subúrbio, era aquela que podia pagar a passagem do trem, que não era tão barata assim, tá? Então vem para cá pessoas mais remediadas, são funcionários públicos, são militares. Então essa primeira população, ela tem condições melhores do que aquela que ficou no centro da cidade. Ela podia se dar ao luxo de pagar para ir trabalhar no centro da cidade, coisa que o pessoal que ficou na Gamboa, na Providência e na Saúde não podia fazer, tá? Então é interessante perceber que a cara do Engenho de Dentro sempre foi do que hoje a gente chama de classe média, tá? E aí, gente, a gente vai se deparar aqui, nesse século XX, com esse grande estádio que nós conhecemos como Engenhão. Quando é que foi construído, gente? Alguém lembra? 2007. Foi construído para quê? Olimpíadas, quase. Era parte disso, Jogos Pan-Americanos. 2007, não é verdade? Gente, essa localidade, a gente vai se deparar com esse prédio aqui. Olha, quando a gente constrói, quando a gente tem a estação de Engenho de Dentro, a estação de Engenho de Dentro era uma das principais, continua sendo uma das principais estações que nós temos no Rio de Janeiro, no subúrbio. Então, tem Engenho de Dentro, Cascadura, hoje é Madureira, na verdade, né? Todos os trens, quase todos os trens, eles acabam parando aqui ou em Madureira. Então, justamente porque no meados do século XIX, ou seja, mais especificamente 1870, como a gente tem a expansão da linha férrea, essa linha era chamada linha Dom Pedro II, hoje é conhecida como Central do Brasil, linha da Central do Brasil. Então, como você teve essa grande expansão dessa linha férrea, você precisava de uma grande oficina de pinturas de carros e manutenção desses carros. Então, quando a gente está olhando esse prédio aqui, que é uma bela relíquia do século XIX, a gente está entrando, a gente vai voltar e vocês vão poder ver, está escrito lá oficina, era justamente a oficina dos trens. Então os trens entravam aqui, né? Ou seja, faziam esse retorno e eles eram formados, pintados, enfim, justamente aqui. Nos Jogos Pan-Americanos, o que acontece? A necessidade, gente, se vocês acharam que eu ficar dando horas, tá? Então, com a necessidade dos Jogos Pan-Americanos, a gente pensou o seguinte: olha, onde é que a gente vai construir o nosso estádio? Qual o local no Rio de Janeiro possível de se construir um estádio? E aí se viu no Rio de Janeiro e assim, olha, a gente tem uma grande área que já não era mais utilizada, eu vou deixar você falar, Kátia, que já não era mais utilizada e passa então, grande parte do que era essa grande oficina foi demolida. Hoje a gente só tem essa parte aqui para a construção do estádio. A gente vai falar mais um pouquinho disso. Deixa eu deixar a Kátia falar, senão eu tomo a palavra. Gente, eu vou falar mal, para variar, né? Na verdade, por que o Engenhão é construído? É para os jogos? Sim, mas é para os jogos porque na época foi pensado em transformar o Maracanã num estádio olímpico, né? Entretanto, o Maracanã é tombado, continua sendo, né? Apesar, continua sendo. O Maracanã é tombado e essa discussão não frutificou, ou seja, o Maracanã foi preservado na sua estrutura. E como o Maracanã foi construído lá no final da década de 40 para a Copa de 1950, né? Desde então, as estruturas dos estádios no mundo mudaram, né? E apesar do Maracanãzinho poder abrigar uma questão olímpica, não podia pro futebol, tá? Então pensou-se em construir um novo estádio. E aí vieram os problemas, né? A obra foi superfaturada, ou seja, ela tinha um orçamento e acabou custando muito mais do que isso, né? Depois disso, né, a gente fala dos legados e a ideia é, o estádio vai ficar como um legado. Passou o PAN, o que é que faz com o estádio? Ele é muito caro.
faz, né? E toda uma discussão de como é que ia fazer esse estádio gerar dinheiro para se sustentar. E é dentro dessa lógica que ele vai se transformar, né, na sede do Botafogo, porque o Botafogo não tinha campo, né? E então o Botafogo fica administrando